Olá, amigos e irmãos, bem-vindos ao nosso bate-papo, meus amigos e irmãos. Estamos na luta para ganhar o pão, temos que trabalhar. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes que tudo que vier à nossa mão para fazer, devemos fazer, procurar fazer, enquanto há tempo. Porque lá no céu, para onde nós vamos, não há indústria. Ou seja, não terá atividades industriais lá no céu. Consegue entender? Então no livro de Eclesiastes diz isso. Tudo que te vier a mão para fazer, procure fazer dentro do tempo. Se esforça, lute, busque os seus sonhos. Porque lá no céu para onde nós vamos, ela ainda afirma lá no céu para onde tu vai, não há indústria. Se não há indústria, não há comércio. Tá certo? Meus amados, mas eu estou pensando aqui em algumas coisas e tudo está acontecendo ao nosso redor. No momento que nós estamos vivendo de pandemia, essas crises institucionais, né? Falando assim um pouco mais em termos no cenário político, né? As crises, né, entre as pessoas, entre famílias, essas coisas todas, tudo isso tem somado, né, e criado um volume de um estado, de uma condição, seja qual for o lugar, qualquer país no mundo, estão vivendo essas demandas, né, de problemas e situações adversas. O Brasil é um país que tem esses problemas que nós vemos aí, problemas que ele tem de política e tal, e corrupção e tudo mais. Beleza, mas tem país que está em guerra, guerra civil. O que é guerra civil? A guerra civil é quando o próprio povo briga entre si, mas não toda a população. Um grupo de pessoas se reúne e fala: não, nós temos um ideal, não concordamos com o ideal deles, então nós vamos brigar. Nós vamos pro tapa. Falando assim no sentido da palavra, né? Mas eles não, eles vão para as armas. Eles vão para as armas. Aí, meu amigo, meu carro tá apresentou um problema ontem, eu não sei se ele continua, deixa eu soltar ele pra ver se ele tá ok. Bom, vambora. Aí o que acontece? Vou ter que visualizar, eu tô sentindo que tem um negócio estranho nesse carro, meu Deus. Eu não sei se é o asfalto, né? Ou se é o carro. Eu até dei lugar para outro carro passar, que eu tô sentindo. Ontem eu passei numa poça d'água e a roda traseira ela deu uma travada. Mas agora eu tô passando aqui na rodovia, tô sentindo o carro um pouco. Mas vamos ao assunto. Voltando lá, todas essas coisas estão acontecendo: guerra civil, conflitos internos, corrupção, o povo sendo, em alguns países, sendo massacrado por suas lideranças. Estamos vivendo num mundo, em um tempo hostil. E nesse meio disso tudo está quem? A Igreja de Deus. Tá? A igreja verdadeira. Mas aí, analisando todo o contexto religioso, né? E avaliando o mundo que nós estamos vivendo, nem todo mundo vai ser crente. Jesus disse: ide por todo mundo, lá em Marcos capítulo 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Foi o que Jesus falou. Tá. Só que quando você chega lá depois que Jesus partiu, foi embora, os apóstolos ficaram com a missão de continuar o processo da pregação da palavra. Pregar a palavra,
levantar igrejas, abrir novas igrejas em alguns lugares, levantar novos líderes para poder liderar as igrejas locais, né? Mas no capítulo 6 de Efésios, Paulo, ele diz uma palavra aos irmãos de Éfeso, cidade de Éfeso, da Grécia. Ele diz, ó, meus irmãos, se não me engano, é Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Ele diz, meus irmãos, não devemos combater contra a carne e o sangue, ou lutar contra a carne e sangue. Ou seja, não devemos brigar entre nós, e sim contra as potestades do ar, as forças malignas. Aí ele vai explicando ali e tal, que nós devemos tomar cuidado nessas questões e não viver brigando um com o outro, porque os conflitos começaram. Por quê? Já na igreja primitiva, logo no início, nos seus 50, 70, 90 anos, já tinha discussões sobre determinados temas que precisavam ser debatidos, que eles estavam debatendo. Essa discussão de ideias não é nova. E muitos apóstolos disseram, ó, o espírito da apostasia já está presente nesses presentes séculos. Você está entendendo? Porque no contexto religioso não está em jogo só questão liderança. Não está em jogo só dinheiro. Não. Muita coisa envolvida. E os cristãos, eles, dependendo do tipo de ideia que defendem, eles brigam, não se falam, não se conversam. Há quantas igrejas que nós temos, eu te pergunto, todos são unidos pela mesma causa? Qual é a causa? A salvação da alma. Pelo que você visualiza, a maioria dos cristãos, eles não colocam a sua mente na salvação do próximo, nem dos da família e nem os vizinhos em volta da sua casa. Você tá entendendo como é que é o negócio? Vai na igreja, vai no culto, assiste o culto, reclama de quem tá pregando, de quem tá ensinando, de quem cantou, de quem orou, de quem falou, e vai embora pra casa. E o próximo, que é o seu colega de trabalho, que é o amigo que se encontra no ônibus, no metrô, no avião, na rua, um colega de faculdade. Você tem ideia? Ele tem até vergonha de dizer que é crente. É influenciar como o mundo. Então, ao invés do mundo ser convertido pela palavra de Deus, o mundo está convertendo os cristãos a não ser crente. Se nós formos analisar, quando o apóstolo Paulo coloca essa questão, ó, não devemos lutar contra a carne e sangue, ficar brigando entre nós. Para você ter ideia, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha propriedade para falar essas coisas. Sabe por quê? Paulo saiu pregando o evangelho, fundou a igreja em vários lugares. Em uma determinada igreja que ele voltou, os irmãos não receberam ele. Não, pra você entrar aqui, você tem que ir lá em Jerusalém e pedir autorização do concílio. Meu Senhor amado, Jesus Cristo nos socorre. Desse jeito. Olha o tipo de atrito que os irmãos arrumaram. Não quiseram receber Paulo. É o mundo que nós vivemos, meus amigos. Então, Paulo, quando estava dizendo isso, falou, irmão, não compensa. Quem cria o atrito é o diabo.
É ele que cria o atrito. É ele que cria o problema. Mas quando você vai no capítulo 4 de Tiago, do apóstolo Tiago, a carta de Tiago, quando você vai no capítulo 4, o apóstolo Tiago diz, ó, resistir o diabo, ele fugirá de vós. É ele que cria confusão. Só que nós não percebemos. Ou percebemos e fingimos que não tem nada a ver. O diabo vai minando. Ele cria várias situações no relacionamento, no casamento, nas relações entre irmãos, brigas, atritos, tudo isso é o inimigo que cria. Mas o ser humano, ele acaba contribuindo para que isso aconteça. Como que ele acaba contribuindo? Ele não tem vida de oração plena, ele não tem costume de ter uma leitura diária, uma leitura bíblica regular. Ele não vai nos cultos de ensino da palavra de Deus, não é frequentador de escola dominical, né? Então, num dia de domingo, ao invés dele ir para a igreja, agradecer a Deus por ter uma boa semana, teve uma semana produtiva, o que ele faz? Pega o carro, vai para a praia, né? Olha aí a pressa dos homens, ó. Todo mundo embolando no mesmo lugar, só cabe um carro, porque a ponte está quebrada. Já vai os homens se embolando, ó. Por isso que dá acidente. Então, meus amados, os homens criam esses problemas e acabam brigando entre si. Outras questões também que nós visualizamos é a questão de ideias. Eu gosto daquela igreja ali, mas eu não consigo ficar ali por causa disso, porque eles são rígidos demais. Eu acho que não precisa disso tudo. Então, esse tipo de gente, de pessoas, ele acaba despertando a atenção de lobos. Do lobo devorador e do mercenário. Lembra que Jesus falou no capítulo 10 de João? Ele falou do lobo, do mercenário, do ladrão e do estranho. Então, quando há esse tipo de pensamento, essas pessoas acabam despertando aventureiros, mercenários, lobo, o estranho, o ladrão. Tá entendendo? E essas pessoas vão criando novos tipos de pensamento de igreja, sem compromisso, sem atitude, sem visão espiritual, apenas para reunir, passar umas horinhas, cantar uns louvores e ir embora para casa. Alguns contribuem e tá bom demais. Ninguém fala de ir pro céu, ninguém fala que o próximo precisa ser salvo. Muitas pessoas vão para a igreja não é porque o outro convidou, não. Porque ele ouviu um hino, ele tá triste, ele tá precisando de um alento, de uma palavra transformadora. Chega lá na igreja em determinados lugares, é mais enganado ainda. Falo com propriedade, não estou falando mal de igrejas, não. Eu estou falando desses aventureiros. Igrejas sérias tem meu louvor, eu apoio. Tem muita igreja séria, muita homem de Deus sério, né? Agora eu estou falando que essa batalha entre carne e sangue é provocada pelo diabo e aceito por muitos cristãos. Aí nós estamos divididos, nós não se falamos, não conversamos. Nossa, quando um entra, outro sai pela outra porta. Você está entendendo? Então, grave isso na sua cabeça. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Tiago capítulo 4, também fala um pouco sobre isso, né? Tiago chega até a dizer, fala assim: da onde vem as guerras e pelejas entre vós? A saber, não vem dos vossos próprios deleites? Temos que pensar nisso. A nossa missão
Se nós aceitamos a Cristo como Salvador, qual é a nossa missão? A missão é levar a mesma mensagem de salvação para o nosso próximo, para o nosso amigo, para o nosso vizinho, para o colega de trabalho, para o colega do ônibus, para a sociedade. Fazer nossa parte. Mas se está acontecendo, por exemplo, o contrário disso, há divisões, há brigas, contendas, separações, Deus não está nesse negócio. Que Deus abençoe a todos e dê a graça a todos. É apenas um bate-papo, mais um bate-papo que a fim de ajudar alguém. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco a gente volta com mais uma conversa ao pé do ouvido. Deus abençoe a sua vida.